Olá, torcedor gremista. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje é uma grande honra estar conversando aqui com um grande goleiro do Grêmio da década de 70, Ronei Paulo Trave, o Picasso. Boa tarde, Picasso. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para responder qualquer pergunta. Eu queria conhecer primeiramente como é que foi o início da sua carreira. O senhor que é natural de Canela, né? Exatamente, sou natural de Canela e comecei no clube amador dessa cidade, o Esporte Clube Serrano, onde eu joguei somente 2 temporadas. E depois, com 20 anos ou menos de 20 anos, eu vim para o Cruzeiro de Porto Alegre. É verdade essa história que o senhor estava olhando um jornal e viu que o Cruzeiro estava atrás de um goleiro? É verdade. Aliás, o início da minha carreira profissional foi por causa dessa matéria que a gente, no interior, viu. O Cruzeiro estava prestes a viajar para a Europa e todo dia saía no jornal, na imprensa, Cruzeiro atrás de um goleiro para sua viagem à Europa. Eles tinham somente o Candinho. Tinha outros goleiros, Golistão. E daí, meus amigos lá de Canela me entusiasmaram muito e eu resolvi, então, a vir. Vieram, alguns amigos meus vieram junto. E no dia que eu vim treinar, haviam mais 12 querendo a viagem à Europa. Comigo éramos 13. E eu fui escolhido. 13 candidatos a goleiro? 13 candidatos a goleiro, todos querendo viajar para a Europa. O treinador era o Carlos Froner, o saudoso Carlos Froner, foi meu primeiro treinador profissional. E daí eu fui escolhido. Graças a Deus, deu tudo certo e eu segui nessa vida por quase 20 anos. Isso era 1963, né? Por aí? Não, isso foi em 1960. Em 60. Em 63 eu fui para o Palmeiras. Em 1960 é que eu vim para o Cruzeiro. O senhor saiu do Cruzeiro e foi para São Paulo. E aí o senhor foi para o Palmeiras. Mas e aquela história que falam, que relatam no rádio, que eu escutei algumas vezes, que o senhor só no avião que descobriu que era para o Palmeiras, que o senhor achava que estava indo para o Corinthians. Isso é verdade? É verdade, mais uma verdade. Naquela época, o jogador não era dono do seu passe. Terminava o contrato, a gente ficava sempre vinculado ao clube. E o clube tinha que vender por uma quantia X para mandar meu passe. E uns dias antes veio o presidente do Corinthians a Porto Alegre e falou comigo, o senhor Vadielu, que era o presidente do Corinthians. Então, naquela ocasião, eu fiquei... Não tínhamos acertado nada, mas eu sabia do convite dele e o Cruzeiro tinha concordado. Então, chegou o dia do embarque, eu fui para lá pensando que era Corinthians. E no avião, o dirigente do Cruzeiro que me acompanhava, ele disse, olha, nós vamos indo para o Palmeiras, nós vamos passar a perna no Corinthians. O Palmeiras ofereceu uma vantagem melhor. Sim. E eu digo, olha, para mim, tanto faz, Corinthians ou Palmeiras, ou qualquer outra grande equipe do centro do país, que era o sonho de qualquer jogador, para mim, tanto faz. Então, eu, da mesma forma que iria para o Corinthians, eu fui para o Palmeiras. E lá em São Paulo já havia 2 grandes goleiros gaúchos, né? O Sully e o próprio Valdir, com quem o senhor acabou disputando posição e trabalhando com ele por 2 ou 3 anos no Palmeiras, né? No Palmeiras eu fiquei com o Valdir. Em 63 mesmo, na metade do campeonato, eu assumi a posição de titular. Sim. E daí eu fui até o fim do ano, onde nós fomos campeões. O Sully era do São Paulo, então jogávamos contra. E os dois se tornaram grandes amigos meus. O Valdir depois reconquistou a posição e daí que eu saí do Palmeiras também. Picasso, uma pergunta.
surgiu naquela época uma questão de que tu ficasse muito desgostoso e acabou abandonando o futebol por um período curto, mas, se eu não me engano, foram 3 meses. Tu te decepcionasse naquela ocasião? Eu me decepcionei com o Palmeiras. Eu fazia parte do elenco do Palmeiras e o Palmeiras, na ocasião, comprou mais um goleiro da seleção uruguaia, o Maidana, e daí eu fiquei como terceiro ou quarto goleiro do Palmeiras e eu não podia sair do Palmeiras, a não ser se houvesse algum clube interessado. Então, eu abandonei o futebol. Fui trabalhar na Volkswagen do Brasil, em São Bernardo. A minha profissão, meu estudo era de contabilidade, técnico em contabilidade. Eu fiz os testes lá na Volks e fui admitido como funcionário. E assim fiquei por 3 meses, quando o Juventus de São Paulo, que estava sendo treinado pelo Silvio Pirillo, Sim. que tinha sido meu treinador no Palmeiras, foi lá e apareceu num dia lá o Pirillo com o Mário Previato, que era o presidente do clube. E, na mesma hora, me fizeram uma proposta boa, coisa e tal, que eu achei boa, e era uma maneira de retornar ao futebol. E estaria na vitrine, porque o Juventus, naquela época pelo menos, ele não era dos grandes, mas jogava contra os grandes todos no Pacaembu, nos 2 turnos. Campeonato Paulista, então, era uma vitrine para a gente. E nesse ano, contra todos os clubes grandes, eu fui muito bem jogando pelo Juventus. Inclusive, empatamos diversos com o grande, ganhamos da Portuguesa, que era considerado grande. Com o próprio São Paulo, nós empatamos as 2 partidas. E tu foste considerado o melhor goleiro da competição. Exatamente. Daí, para o São Paulo, foi um pulo. Porque também o Silvio Pirillo, no final do ano, foi contratado pelo São Paulo. E a primeira contratação, ele me levou junto. Pois é, tu fosse junto com o treinador para lá, né? E no São Paulo tu Exatamente. teve um grande destaque também. Também foi muito bom. Eu tive 2 anos muito bem no São Paulo. Apesar de... Tinha um grande goleiro lá, mas eu assumi a posição de titular e também fui o melhor arqueiro nesses 2 anos de São Paulo. E foi muito bem, afinal. E aí que eu fui para a Seleção Paulista e Seleção Brasileira, jogando pelo São Paulo. Sim, é isso que eu ia lhe perguntar. Foi no São Paulo que o senhor teve a primeira convocação para a Seleção Brasileira, né? Exatamente. Paulista Foi e 67? depois brasileira. Foi 67. Não, em 67 foi Seleção Paulista, eu acho. Em 60 eu acho que foi 67 ou 8, agora também não. Para amistosos da Seleção Brasileira. E daí, entre 67 e 68 até início de 69, eu era tido como titular da Seleção Brasileira. Houve um momento que eu tive uma lesão, eu quebrei o pé, e depois mudou a Seleção Brasileira. O chefe de delegações era o Paulo Machado de Carvalho, que era conselheiro de São Paulo. Então, eles acharam que era ligado a São Paulo. Sim. Então, fomos convocados sempre, nessa época, além de mim, o Jurandir e o Dias, que eram os 2 zagueiros centrais do próprio São Paulo. E, um belo dia, caiu o Paulo Machado de Carvalho e entrou o carioca Antônio do Passo. Aí, a primeira coisa, ele cortou os 3 de São Paulo. Fomos cortados os 3 de São Paulo e daí nunca mais eu fui para a seleção. Isso já era 69. Isso. O senhor acredita que, se não fosse a lesão, o senhor iria para a Copa do Mundo? Eu tenho certeza absoluta. A não ser se acontecesse alguma coisa assim na política que me tirasse. Porque eu era bom senso no Rio e em São Paulo. Eu era tido como goleiro titular da seleção. Sim.
O seu desempenho estava sendo muito elogiado pela imprensa paulista, né? Paulista e carioca, e afinal do Brasil todo, não tinha ninguém que fosse contra. Sim. Então eu tinha tranquilamente o campo limpo para continuar na seleção. A partir daí o senhor foi para o Bahia. Aí foi em 70, eu ainda pertencia ao São Paulo, disputei o campeonato, mas aí já revezava com outro goleiro. Até que terminou o Campeonato Paulista, o Bahia me convidou. Eu, como não era titular absoluto do São Paulo mais nessa época, eu aceitei o convite do Bahia. Sim. E disputei, na época era o Robertão. Exato. E para surpresa não, mas eu fiquei muito contente quando eu fui escolhido pela Placar como o goleiro do Robertão. Eu fui o melhor goleiro com notas mais altas do Robertão. Isso foi logo depois da Copa do Mundo. Isso mostra que eu tinha condições de ter disputado a Copa do Mundo. Estava em alta performance, né? Exatamente. O senhor foi eleito bola de prata do Robertão de 70. Isso, que foi depois da Copa. Isso. E aí o senhor acabou voltando para o São Paulo, né? Aí eu voltei para o São Paulo, mas já não tinha mais o mesmo ambiente. Sim. Aí eu fiquei ainda 71 no São Paulo, mas já revezava a titularidade, não era titular absoluto, entrava de vez em quando. Então eu estava meio desgostoso. Sim. Até que isso, aí já 72, no início, o Atlético Paranaense me convidou para jogar lá e eu prontamente aceitei, acertaram com o São Paulo e daí eu fiquei até novembro, até terminar o campeonato paranaense, já que o Atlético não disputava o Robertão, era o Curitiba só que disputava o Robertão, porque tinha sido campeão, inclusive. Então, até novembro. Em novembro é que eu vim para o Grêmio de Porto Alegre. Como é que foi a sua vinda para o Grêmio? Pois eu estava no Atlético já, e no Atlético eu tinha contrato até o final de ano, e não tinha perspectiva nenhuma de campeonato, era só amistosos. Então o Atlético mesmo favoreceu a minha saída. E o Grêmio estava atrás de um goleiro, e daí eu entrei em novembro de 72. E daí entrei no Grêmio, e daí o Grêmio, no final do ano, adquiriu o meu passe do São Paulo, que eu pertencia ainda ao São Paulo. Sim, ali naquela ocasião, o Grêmio estava no fim do ciclo do goleiro Jair, né? E o senhor estava... Eu vim para substituir o Jair, justamente eu substituí o Jair. E tinha outros goleiros, tinha o Deca, além do Jair, que era o titular. Se eu não me engano, de memória, eu acho que era o fim da era do Arlindo também, né? Não, eu não cheguei a jogar com ele já tinha saído. O Arlindo era um pouquinho antes, eu acho. Foi antes de mim. O titular era o Jair e eu substituí o Jair. O Jair ficou no banco até o final do ano e daí, no final do ano, o Jair foi para Recife. Sim. E eu fiquei 3 anos no Grêmio, mais 3 anos, 73, 74, 75. Praticamente como titular sempre, pequenas substituições, às vezes, com um garoto lá que estava pintando muito bem, que depois não foi o que pensava. Mas, então, essa foi a minha trajetória no Grêmio. Picasso, o senhor trabalhou no Grêmio num período bem difícil, né? Porque na década de 60, o Grêmio ganhou praticamente tudo que disputou. No início da década de 70, o Grêmio ficou até o famoso Gauchão de 77, o Grêmio ficou um período bastante grande, para quem é torcedor gremista, não está acostumado com isso, né? No período que o senhor ficou no Grêmio, foi um período de seca de títulos. Como é que foi aquele período? Olha, foram 3 anos sem título nenhum. Campeão gaúcho era sempre o Internacional, mas nós disputávamos. Nós, no clássico, sempre
quando não ganhávamos, a maioria dos jogos era tudo empate. Era tudo 0-0 e 1-1. A maioria deles foi isso. Eu não tenho agora, assim, de mão os resultados. Sim. Mas ganhei algum e perdi também algum. O senhor tinha uma fama muito grande de ser um bom pegador de pênaltis, né? Graças a Deus eu defendi um bocado de pênaltis. Aqui mesmo no Grêmio, eu lembro de alguns que eu peguei, assim, inclusive contra, acho que o Peñarol, que o Morena bateu. Tinha uma Copa com os clubes uruguaios, 2 clubes uruguaios, eu não me lembro, a Copa Atlântico Sul, uma coisa assim, em que a gente disputava com eles, e eu tive a oportunidade de pegar pênaltis. Recentemente, nós tivemos o Marcelo Groy no gol, e foi muito comentado que o Groy estava numa fase muito boa, com bastante tempo sem tomar gol, uma minutagem bem grande. E em todas as listas, em todas as reportagens que eram feitas, o seu nome sempre era citado, porque nesse período que o senhor ficou no Grêmio, o senhor ficou um período bem significativo em 73, um período significativo em 74 e 8 em 75, com a detenção de recordes de períodos sem tomar gols muito grandes. Sim, eu lembro que eu fiquei muito tempo, tanto é que o recorde foi quebrado muitos anos depois pelo Marcelo. Mas eu, com aquilo, só me engrandecia, só me envaidecia por eu ter ficado tanto tempo sem tomar gol. Sim. E da onde vem o nome Picasso? Desde garoto. Lá na minha terra, em Canela, meus amigos lá, ou um tio meu, na realidade eu não sei porquê, mas era bem garoto, tanto é que eu cresci com esse apelido. Eu vou lhe fazer uma pergunta, apenas por curiosidade, porque eu li bastante sobre o senhor, e isso foi uma coisa que me deixou um pouco intrigado. Até por repórteres aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que muitas vezes criticavam o senhor, achando que o senhor tinha problema de visão. Isso lhe incomodou numa certa época, não? Me incomodou porque isso foi uma invenção de um cronista que já não está mais entre nós, Sim, o Paulo um cronista Santana. de Porto Alegre. Exatamente. Ele inventou isso aí, porque não existia nada, nunca ouvi dizer em 13, 14 anos que eu tinha na minha carreira em Porto Alegre e em São Paulo, nunca ninguém tinha falado isso, e cada vez que a gente ia para um clube, a gente, principalmente o goleiro, fazia um exame minucioso de vista. Inclusive, quando estava no auge disso aí, que esse cidadão inventou, eu solicitei ao Grêmio que me fizesse exames de cabo a rabo, como se diz, de vista. E foi feito e nada foi detectado. Eu continuei jogando o meu futebol. Inclusive, tem um detalhe, quem falou isso foi o médico, que por eu ter os olhos azuis, eu era claro, à noite, a minha visão era melhor do que de dia, porque o sol, pelos olhos claros, atrapalhava mais do que à noite. Então, foi uma mentira deslavada, e esse foi a minha revolta de um cronista conceituado a fazer coisas que não tinha a menor importância em ele querer aparecer levantando uma coisa dessa. Sim. O senhor tinha quanto de altura naquela época de goleiro? 1,86 m. Porque o senhor é muito bem colocado, né, nas traves, abaixo da goleira. Olha, eu me considero que eu tinha uma boa colocação. Eu estou fazendo uma crítica de mim mesmo, mas o meu forte, eu tenho a impressão que sempre foi em saída de gol, saída por cima, em escanteio, coisa. Eu acho que não sei quantos gols eu devo ter tomado de cabeça, de cruzamento, porque eram muito raros. Aí, no final de 75, acabava a gestão do presidente Luiz Carvalho,
que naquela época, né, como a gente comentou há pouco, o Grêmio passava por uma situação financeira bastante complicada, onde a questão era pagar contas. Por isso, talvez, um período mais longo, de uma escassez de títulos, né? E o senhor acabou, no início da gestão do presidente Hélio Dourado, o senhor acabou indo para o Santa Cruz de Recife. Sim, eu fui para lá também graças ao meu amigo e treinador, Enio Andrade, que tinha sido treinador do Grêmio em 75. E quando ele soube que eu estaria disponível para sair do Grêmio, porque o Grêmio queria a contratação de impacto. E daí contrataram o Serras, Sim. o argentino Serras, que também não foi campeão. Mas, voltando ao ano anterior, o Enio Andrade me convidou para jogar no Santa Cruz. E eu, na mesma hora, fui correndo. E daí fiquei o ano todo em Recife jogando no Santa Cruz, onde fomos campeões. Sim, o senhor teve o Enio Andrade como treinador no Grêmio também, né? No Grêmio, em 75, foi o Enio Andrade meu treinador. E aí, quando ele foi para o Santa Cruz e levou o senhor. Isso, exatamente. Quando ele foi para Recife, quando ele soube que eu seria dispensado no Grêmio, que viria outro goleiro, ele me convidou para jogar no Santa Cruz do Recife e eu prontamente aceitei. Sim. Como era o Enio Andrade como treinador? O Enio Andrade, ele foi primeiramente um grande jogador, e um grande jogador que sabe pensar como ele foi um grande treinador. Ele exigia muito do jogador, mas ele levava tudo em tom de amizade. Ele era muito amigo dos jogadores. E essa era a grande virtude dele. Então, os jogadores, durante as partidas, suavam a camisa. Se não fosse pelo clube, seria pelo treinador Enio Andrade. E foi uma das pessoas assim mais amigas que eu tive dentro do futebol. Sim. Depois do Santa Cruz, o senhor encerrou a carreira? Daí eu voltei para Porto Alegre e estava treinando à espera de algum convite. E daí eu já tinha até desistido de treinar quando o 14 de julho de Passo Fundo pediu para mim, porque eles estavam numa situação muito mal no campeonato, e eles precisavam de um goleiro para disputar o segundo turno daquele campeonato. Certo. Eu agora já nem me lembro que campeonato era. E eu, em princípio, relutei. Digo, a minha carreira toda jogando aí e agora vou jogar no interior, vou passar trabalho em partidas do interior. A gente sabe que os clubes do interior passam trabalho, mas eu pensei comigo, eu não vou dizer não. Eu vou pedir uma quantia que eles não vão me pagar, que o clube não tem condição de me pagar. E foi o que eu fiz. Daí, quando eu fiz a minha proposta, para surpresa minha, na minha casa estava o presidente e o treinador, que era o Aparício Viana e Silva, que até em virtude até do Aparício, que era um amigo meu aqui de Porto Alegre, que já tinha sido meu treinador lá atrás no Cruzeiro. Ele foi meu treinador no Cruzeiro de Porto Alegre. E foi treinador que teve relevância aqui no estado, o Aparício. Pois é. Então ele tinha sido meu treinador no Cruzeiro de Porto Alegre. E ele estava treinando o 14 de julho. Daí ele esteve na minha casa junto com o presidente e eu, para não ser deselegante com eles, eu digo que eu vou, mas eu quero X para ir. E para surpresa minha, como eu já disse anteriormente, eles aceitaram. Daí não tinha como voltar atrás. Daí eu assinei e fui, e fiquei 3 meses lá e deixei grandes amigos lá. Um clube muito bom de se jogar, na época pelo menos. Esses clubes do interior têm muitos altos e baixos. Eu, na minha época, não tenho queixa nenhuma. Foi só coisas boas que me aconteceram lá. Aí o senhor investiu na carreira de treinador?
Aí, no ano seguinte, também eu fui convidado pelo Caxias. Eu tinha um tio meu que era presidente do Caxias, muito amigo meu, Jair Desores, e me convidou se eu não queria treinar o Caxias. E eu digo, olha, eu não tenho nada a perder, eu vou. E fui. Mas depois que eu fiquei sabendo que era um tapa-buraco, que já tinha um contrato com o próprio Carlos Froner, Sim. que iria treinar o Caxias. Esse aí era um final de campeonato que reiniciou depois das férias, faltando somente 5 partidas. Então, eu fiquei nessas 5 partidas. Foi uma experiência Sim. válida, mas não deu certo. O senhor foi o responsável pelo fim de carreira precoce ou o Filipão não tinha talento como zagueiro? Não, o Filipão era o capitão da equipe. Como zagueiro de área, ele era um limpa-área, ele era um ótimo jogador. Então, inclusive, era o homem de confiança do treinador. O Filipão era um grande amigo meu como jogador e continuou sendo o capitão da equipe. E quando eu saí de lá, ele continuava como jogador ainda. Deve ter ficado mais 1 ano ou 2 ainda, não lembro agora. O senhor em São Paulo era considerado por alguns da imprensa como irresponsável, mas por muitos como uma pessoa de personalidade extremamente forte. O que era, na verdade? Era uma pessoa que tinha liderança? Olha, nos clubes que eu passei, principalmente no São Paulo, eu tinha grande liderança. Eu acho que talvez por isso. Eu até acho que eu saí do São Paulo porque eu me incorri com alguma coisa que muito dirigente não gostou. Então, eu acho que essa minha saída brusca assim, do São Paulo, acho que foi isso aí. Não tenho como provar nada, não tenho como dizer nada, mas intimamente eu acho que foi isso. Sim, porque o senhor tinha uma forte liderança, né? Sim, exatamente. E até a minha saída para ir para o Bahia desgostou alguns dirigentes influentes. E não sei se por eu ter ido tão bem e o São Paulo na época foi tão mal de goleiro, talvez até isso tenha a ver com a minha queda no São Paulo. Quando o senhor saiu do Grêmio, o senhor queria ter permanecido naquela nova gestão de 76? Olha, eu poderia ter ficado, porque o que veio me substituir não fez nada além do que eu teria feito. Sim. Mas foi uma ideia, né, Picasso? Foi uma ideia de mudança. Mudança, de renovação, né? Exatamente, porque já que os jogadores que estavam na época não ganhavam nada, coisa e tal, não ganharam título, então sempre acontece isso nos clubes, essa mudança radical. Mas o goleiro que veio não fez nada além do que eu teria feito. Sim. Inclusive, a gente... E ele ficou pouco tempo também, o Serras. Ficou só 1 ano, também não foi campeão, já saiu. Sim. Mas nós jogamos contra em São Paulo, ele jogou no Santos um tempo também, e eu no São Paulo. Então, era um goleiro equivalente ao que eu fazia, quer dizer, ele não era nada melhor que eu. Só que, como ele já estava na Argentina, coisa e tal, foi uma sacudida na torcida do Grêmio. E não deu certo. Tanto que no ano seguinte é que veio o Corbo, que também não era melhor nem que o Serras, mas foi campeão. Então, isso é que interessava. É que naquela ocasião, a política do presidente Hélio Dourado e toda aquela gestão que estava com ele era de começar por um goleiro e que esse goleiro fosse um jogador de seleção. Então, por isso veio o Serras, depois veio o Corbo, e assim consequentemente. O Grêmio também foi atrás do Leão, na gestão do presidente Hélio Dourado. Sim, exatamente. Era uma política, era uma ideia numa gestão, né? Exatamente. Na sua ocasião ali, foi uma renovação de plantel que o presidente quis fazer
para trocar o elenco, né? Como o senhor mesmo disse, infelizmente foi um elenco que não ganhou, mas existiam atletas muito bons naquela época. Tínhamos diversos. O próprio Anchieta, né? O Anchieta, jogamos junto, o Anchieta, que é mais que o Anchieta, o Everaldo, falecido. Sim. Enfim, na frente tinha Mazinho, tinha Zequinha, o Berti, um argentino. Então, tínhamos grandes jogadores. O Loio na ponta esquerda, que também já era veterano no Grêmio. E o Dourado, ele também, na época dele, eles construíram o estádio e entrou muito dinheiro no Grêmio. Então, o Grêmio tinha dinheiro a rodo nessa época. Então, por isso que eles contratavam grandes nomes, que anteriormente não era. Sim, eu concordo com o senhor, mas foi uma mudança de gestão, né? Porque até o final de 75, a gestão do Grêmio estava com o Pires na mão. Exatamente. Né? Foi com o Carvalho, o Luiz Carvalho, que era o presidente, que foi o presidente da economia. Sim. Então, ele fez. E a gente era um plantel mais barato, mas tínhamos grandes jogadores também. Com o próprio Davi Guzmão também, né? Foi pouco tempo, mas ele também esse eu não peguei, eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Quando eu cheguei, aquele período ali foi um período de segurar o dinheiro, né? Sim, foi o que aconteceu na minha época. Inclusive os treinadores, o Enio Andrade tinha vindo do esportivo, era um treinador até certo ponto barato, né? Não era daqueles treinadores claros. Antes disso foi o Sérgio Moacir, que também era local. Então, não houve assim grandes gastos com o plantel. Mas, enfim, nós sobrevivemos. Hoje o senhor mora onde? Eu moro em Porto Alegre, onde eu comprei minha casa quando eu vim para o Grêmio, e continuo nela até hoje. O que o senhor acha dos goleiros do Grêmio atualmente? Olha, são goleiros que já demonstraram que são bons goleiros, mas ultimamente têm deixado a desejar. E clube grande, infelizmente, não perdoa. Tanto é que eles estão desesperados atrás de goleiro e talvez esse garoto que entrou agora, talvez, quem sabe, possa suprir toda essa lacuna aí. O senhor daria uma oportunidade para o Breno, que está surgindo, ou o senhor apostaria num goleiro com bastante experiência vindo de fora? Primeiramente, eu daria a oportunidade para o Breno. Ele tem que mostrar a que veio. Eu acho que o Grêmio também já está fazendo isso através do treinador Renato, e o Renato mesmo falou que ele ia jogar as próximas partidas, e agora depende dele. Se ele for aquilo que ele demonstra nos treinos, e me parece que ele teve em seleções também brasileiras As categorias de base? Categoria. Eu não acompanhei. Agora que surgiu o nome dele, que eu estou acompanhando. E já vi, através da imprensa, que ele foi muito bem nesse primeiro jogo. E eu acho que agora, nessa semana, ele joga de novo. Amanhã, né? Grande teste dele, né? E olha, tomara que dê certo, que o Grêmio não precise trazer um goleiro de fora e que esse aí dê conta do recado. Qual é o recado que o senhor daria para a torcida do Grêmio hoje? Olha, o recado que qualquer ex-jogador daria para a sua equipe é que tenha confiança, que acredite e que incentive, sempre que possível, todas as partidas, que só assim é que a partida será sempre bem jogada pela equipe. A equipe com confiança e que a torcida acredita, esse time sempre sai vencedor. Picasso, a torcida do Grêmio e as pessoas com quem eu converso têm uma admiração muito grande por ti, principalmente os mais antigos, assim,
como eu, a partir dos 40 anos, que tem uma memória da década de 70, admiram muito o trabalho que tu desenvolveu no Grêmio. Eu queria te agradecer muito por esse espaço aqui, por esse bate-papo que nós tivemos, porque sempre vale a pena a gente reviver o passado, conversar com ex-atletas que muito fizeram pelo nosso clube. Olha, eu agradeço piamente, porque a gente, depois de um certo tempo que saiu do clube, a gente não é mais nem citado, a não ser por poucas pessoas que acompanharam. E pessoas que acompanhou é como você falou, já pessoa de idade. Então, esses é que tem que falar o que foi o fulano, o que foi o Beltrano. Então, eu fico agradecido às tuas palavras e muito obrigado por essa entrevista, vamos dizer assim, e espero que você continue fazendo assim com outros grandes atletas também. Muito obrigado, porque esse é o objetivo do nosso canal, é poder conversar com vocês que tiveram essa experiência do outro lado, porque nós torcedores vimos de fora para dentro, né? E poder resgatar um pouco dessa história para que o torcedor mais jovem possa ter um conhecimento também de quem foi o grande goleiro Picasso. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer ter conversado contigo. Olha, eu é que agradeço e o prazer foi muito meu. Muito obrigado a todos os que estão ouvindo e vendo a gente. Grande abraço. Outro. Picasso, tem algum momento marcante da sua carreira que tu te orgulhas e gostaria de comentar conosco? Olha, eu teria muitos, mas um em particular, que eu vou relatar agora. Em 1968, naquela época, a gente que eu digo é o Brasil, disputava com outras seleções sul-americanas Copas em separado. Por exemplo, contra o Uruguai tinha a Copa Rio Branco, contra o Chile tinha a Copa O'Higgins, contra a Argentina tinha a Copa Roca, contra o Paraguai tinha a Copa Oswaldo Cruz. E, normalmente, a CBD, que na época seria a CBF de hoje, ela mandava seleções estaduais com a camisa da CBD. E, contra o Paraguai, justamente, ela mandou a seleção paulista com a camisa da seleção brasileira. E o treinador da seleção paulista era o Antoninho dos Santos. E foram convocados 2 goleiros. O Gilmar dos Santos Neves, a quem eu considero o maior goleiro que eu vi jogar nos meus 20 anos de futebol, pois eu disputei 10 campeonatos paulistas e ele também, então a gente tinha um contato bem seguido. E o treinador Antoninho dos Santos. E, para surpresa minha, na escalação, eram 2 jogos. E, para surpresa minha, no primeiro jogo, na escalação, ele me deu a camisa de titular da seleção paulista brasileira e deixou o Gilmar dos Santos Neves sentado no banco. Isso eu intimamente me enchi de orgulho. Talvez foi a maior façanha que eu considero na minha vida esportiva, tendo o Gilmar em plena forma, sentado no banco na minha reserva. Esse foi um momento especial da minha carreira que eu intimamente guardo e agora estou expondo para os meus amigos. Muito bacana essa história. Tem mais algum feito marcante que tu te lembre do tempo de Grêmio? Olha, no Grêmio todos os feitos eram marcantes, não tem assim um especial, porque eu quando garoto eu era torcedor do Grêmio, então para mim jogar no Grêmio já foi um acontecimento, jogando e torcendo pelo Grêmio, porque aqui no Rio Grande do Sul todos sabem, quem não é gremista é colorado e vice-versa. Eu
Era gremista e jogando pelo Grêmio, então eu me senti assim muito orgulhoso e o orgulho da minha família, que a grande maioria era gremista.